Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica do Excel. Vamos estar apresentando para vocês aqui alguns recursos interessantes do uso da ferramenta e alguns pequenos problemas que nós enfrentamos e que às vezes não sabemos resolver. Vamos dar uma olhada do que se trata a aula de hoje. Vamos fazer foco nos tipos de dados que a tabela dinâmica pode utilizar. Vamos lá. Bom, a tabela dinâmica ela trabalha basicamente com os seguintes dados. Via de regra, data, hora, texto e número. Isso abrange praticamente todas as possibilidades e alternativas de dados que nós utilizamos no Excel. E ele reconhece essas informações de forma automática. Tanto é que quando eu faço a disponibilização desses dados e levo para a tabela dinâmica, se é um campo numérico, ele já soma e assim por diante. Mas, e quando você seleciona um campo número ou um campo numérico, e disponibiliza contagem ao invés de soma, ou o agrupamento de data não fica ativo automaticamente. Quais as situações ou cenários de que isso pode acontecer? Vamos dar uma olhada na nossa pasta de trabalho e procurar entender o que acontece. Nós temos aqui dois exemplos de dados que nós usamos aqui com muita frequência. Eu gosto dessa base porque ela nos permite uma maleabilidade e uma facilidade de uso da tabela dinâmica muito grande. É um modelo de dados que eu utilizo desde o Excel 5.0. Essa foi uma das primeiras bases que eu montei. Algumas pequenas diferenças só, que aqui depois a gente acrescentou cidade barra estado para mostrar preenchimento relâmpago, etc. Mas vamos lá, se eu bater até aqui e pedir tabela dinâmica e intervalo de dados, ele reconhece isso, posso fazer a solicitação de pedir pelo nome, como nós temos disponibilizado aqui, que é o caso do intervalo de vendas, ok, ele leva, e se eu trouxer data para cá, ele já faz o agrupamento automático ali dentro da estrutura, e se eu trouxer aqui previsto e realizado, eu tenho a mesma informação, ok? Tenho ela lá disponibilizada. Até aqui, situação normal que a gente usa no dia a dia. Mas e aqui? Vamos ver essa mesma situação repetindo aqui, onde eu forcei, no caso aqui, um procedimento errado para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. Inserir tabela dinâmica do intervalo, ele vai fazer o mesmo reconhecimento. Então eu tenho o intervalo vendas mês aqui, deixo ele disponibilizado, um clique no botão OK, vou trazer data para cá e já começa o problema. Ele já não trouxe o agrupamento para mim de forma automática. E se eu trouxer para cá previsto, ele traz como contagem e realizado ele traz como valor. Ah, mas eu vou fazer diferente, eu vou em aqui e forço a contagem aqui no lugar do campo previsto, eu vou tirar a contagem, forçar aqui dentro e soma. Eu todas as vezes tenho que fazer isso na tabela dinâmica para chegar no resultado 3.381.31, que o valor bate com esse outro que nós criamos aqui. Aparentemente os valores estão certos, levando-se em consideração essas duas bases de dados, mas eu tenho algum tipo de problema nessa minha base com dados mesclados aqui que está gerando esse tipo de confusão. E eu posso rodar a base inteira para tentar descobrir onde é que está o problema. Quando são poucas linhas, 10, 15, 20 delas, você consegue fazer até isso no visual, mas quando é muita coisa fica mais complicado. Tem uma dica que nós vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um controle aqui indicando data, validação, e aqui nós vamos fazer o previsto validação, ok? Para facilitar o trabalho depois de verificação, eu vou pedir aqui para tirar o filtro e colocá-lo novamente. Legal. Existem funções no Excel que facilitam esse tipo de trabalho para a gente. E uma delas eu vou pedir que ele verifique se a informação que eu tenho disponibilizada ali, ele tem uma condição da função então ele verifica se é valor disponível, se não é texto, se é célula vazia, se tem erro, se tem fórmula, etc. Dois deles aqui que nos interessam e que eu vou fazer o teste aqui com vocês. Eu vou perguntar aqui para o Excel se a condição da data, que a gente sabe que a data é um número, se aquilo lá, se eu tenho algum lugar em que não é número. Então eu vou pedir o quê? É num de quem?
de data, da célula data. Ele vai colocar o indicativo aqui, verdadeiro ou falso para mim, em todas essas condições. E no caso aqui do valor previsto, eu vou perguntar e eu tenho aqui a informação. Posso usar também o enum? Posso. Mas no caso aqui da data, só para fazer diferente, nós vamos usar a função texto. Perguntando para ele se tem algum lugar que tem texto ou algo diferente disso aqui. Falso. Seleciono os dois, duplo clique até o final, ele usa a coluna imediatamente à esquerda como referência e agora eu tenho as informações aqui, verdadeiro e falso para todo mundo. Vamos ver onde é que está o problema da data? Se eu selecionar aqui o intervalo e pedir o filtro, eu tenho uma data com um formato falso aqui, ou seja, ele não reconheceu como data. Seleciona, 20 do 12 não existe, né? Ou melhor, 12 do 20 não existe, 20 do 12 sim. Isso aqui foi alguma digitação que escapou. Então, se nós trocarmos aqui, provavelmente que aqui a data entrou com o formato americano, que é mês-dia ao invés de dia-mês, que é o formato brasileiro. Mas se eu fizer a correção aqui, colocando indicativo de 20 do 12, ele trouxe. E vamos ver agora a informação aonde eu tenho o problema do verdadeiro, ou seja, que é texto na coluna. E está aqui, previsto. O que aconteceu? Está vazio. Está vazio ou, se nós olharmos lá, eu tenho um espaço em branco disponibilizado lá. Se eu apagar o espaço em branco, ele volta a ser um número, que é vazio, ele considera isso daqui. E se nós voltarmos agora aqui na nossa planilha, ou se nós retornarmos aqui para a nossa planilha com a tabela dinâmica e solicitarmos a atualização das informações, eu já tenho tudo isso disponibilizado. Porém, o agrupamento continua sem. O que eu preciso fazer? Tenho que tirar o agrupamento, solicitar a atualização dos dados, atualizar ou atualizar tudo e pedir para que ele traga a data novamente. E aí eu já tenho os dados e as informações batem em termos de organização da mesma forma de um e de outro. Tem uma série de alternativas que nós podemos utilizar aqui para fazer o trabalho com data, mas nós teremos uma aula específica onde nós vamos estar tratando disso. E complementando as atividades aqui da nossa aula de hoje, nós vimos a utilização de tabela dinâmica numa condição onde nós temos que ter cuidado com o tipo de dados que nós estamos utilizando. Às vezes pode acontecer desse tipo de mescla, diferente do que acontece em outras aplicações. Aqui no caso do Excel, por ser uma ferramenta mais democrática nesse caso, ele permite essa mescla de informações, o que nos gera problemas nessa situação na estrutura da tabela dinâmica. Os erros frequentes que acontecem, no caso, por exemplo, é muito comum de acontecer de você trazer o teu campo, ele trazer contagem, você muda para soma, o valor bate, aquilo mesmo. Isso se deve àquele tipo de sujeira que acaba ficando na base, tá ok? A aplicabilidade disso, cuidado que nós precisamos ter e detalhes e complementos que nós temos aqui do uso do Excel nesta aula que nós estamos entregando agora e em diversas outras que nós vamos estar gravando ao longo das próximas semanas aí. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima aula.